Pessoal, segunda parte do vídeo. Se você teve alguma dúvida lá no primeiro, deixe aqui no comentário, tá bom? Tô aqui para ajudar no que for preciso. Ok, vamos dizer que você seguiu o produto, que é o meu forte é produto, tá? Você seguiu o produto, mas você pode modelar isso para serviço também, ok? Só essa parte de viabilidade de produto que não se aplica muito a serviço, tá? Então tudo bem, definiu quais são os produtos que você vai vender. Você faz o seguinte, define pelo menos uns 5 produtos inicialmente. Você já tem o seu negócio, pega seus 5 principais produtos, ok? E aí você precisa estudar a viabilidade desse produto. Aí sim, você vai para o canal de vendas que você já pré-definiu, ok? E você vai ver produtos parecidos. Quanto os seus concorrentes estão vendendo, quanto valor e quantas unidades ele já vendeu. Mas, principalmente agora, você vai ver quanto ele está vendendo, porque você precisa ver a viabilidade dele. Você precisa saber se o tempo de impressão, se o preço, a gente já vai chegar nessa questão do preço, se tudo isso é viável para aqueles produtos que você escolheu. Você vai perceber uma coisa, que todo esse assunto ele é todo intrincado. Ele todo depende dele mesmo. Todos esses pontos, eles são intrincados, um depende do outro, para que possa funcionar perfeitamente. Tá? Então você vai ver eu falando de um assunto, eu indo lá na frente, eu voltando para o começo, para os primeiros pontos, porque todos eles são casados. Tá? E quando você chegar numa resposta muito boa, juntando tudo isso, aí você vai ter um bom produto, você vai conseguir ter um bom negócio. Muito importante, quando você estiver escolhendo os seus produtos, nunca vá atrás de hypes. Nunca vá atrás daquilo que todo mundo quer fazer. Teve uma época que aquele vasinho Bob, né, que é aquele negócio que põe na cabeça, na planta põe na cabeça, todo mundo queria fazer. Aí apareceu o dragãozinho, todo mundo quer fazer o dragãozinho. Aí aparece um disco voador, todo mundo quer. Nunca vá atrás de hypes. Defina a personalidade da sua empresa. O que eu faço? O que eu vou fazer de melhor para o mercado? O que é aquilo que eu vou levar por anos, décadas, é o teu negócio. Você um dia pode deixar ela como um legado, então são décadas trabalhando. Defina a personalidade da sua empresa independente daquilo que tem de hype no mercado. Deixa o pessoal se matar com os produtos de hype. Deixa eles para lá. Você tem a personalidade da sua empresa. Pessoal, tem uma coisa importante. Eu queria fazer muito mais conteúdos, eu queria fazer muito mais vídeos. Você vê que às vezes demora um pouco para eu fazer alguns vídeos, para eu alimentar aqui com esses vídeos mais profundos. Mas para isso eu preciso de mais seguidores, pô. Eu queria aqui uns 30, 40, 50 mil seguidores para eu conseguir monetizar de alguma forma. Não que pouquinho, não quero ficar rico com isso aqui não. Minha empresa é minha paixão geral, tá? Minha empresa é o principal de tudo. Mas quando tem pelo menos uma pequena monetização no canal, eu consigo despender um pouco mais de tempo para fazer mais conteúdos. Eu tenho muita coisa boa para a gente compartilhar aqui sobre as impressoras, sobre negócios, sobre os marketplaces. Tenho muita coisa para a gente compartilhar, tá? Então, segue, dá um sininho, dá um joinha nesse vídeo, o algoritmo vai me entregar um monte, e aí a gente vai vir mais gente para ficar aqui com a gente aqui para assistir os vídeos, tá? Então, ó, segue aí, compartilha pra galera, vai, não leva tempo não, tô esperando aqui, pô, compartilhou? Aí, beleza, valeu, bora, continua o vídeo aí. Pessoal, tem um ponto que eu acho muito importante sobre produto, que eu acho interessante compartilhar com vocês. Tem um japonês, eu não me lembro, devia ter pego o canal dele antes de começar a gravar o vídeo, que eu vi ele comentando o seguinte, ele é muito bom, ele é razoavelmente grande em produtos úteis. Lembra que eu falei de produto útil ou produto bom de ter? Pois é, ele é muito bom e razoavelmente grande em produtos úteis. O que ele fez? Ele pensou, vou diversificar, lembra que eu falo de colocar os ovos em várias cestas dentro da manufatura aditiva, dentro da impressão 3D? Pois é. O que ele pensou? Eu vou expandir. Eu vou fazer itens de decoração. Realmente é um mercado muito grande, em qualquer lugar do mundo, tá? O que ele fez? E foi um erro. E ele fala nesse vídeo. Tem poucos dias que ele postou. Ele contratou uma designer, ele pensou no produto. Ele contratou uma designer que fez diversos produtos. Essa designer desenhou coisas lindas, são vasos sensacionais, espetaculares. Só que ele não se ligou numa coisa e eu já tinha certeza aonde foi que ele errou. Eu já sabia, quando eu vi esse vídeo, eu tinha certeza onde ele tinha errado. Ele não pensou em ser um produto otimizado para impressão 3D. Então o que acontece? Eram vasos robustos, super bonitos, mas
levava muito tempo para imprimir. Eles eram muito pesados, então eles acabavam que ficaram super caros, super demorados. O consumidor não comprava, tá? Porque, de novo, se você faz um bom marketing, se você consegue atender o high ticket, que é o pessoal que não tem problema em investir em um produto que ele acha bonito, que ele vê valor, né? O valor percebido, tudo bem. Mas, na grande maioria, é muito caro você conseguir investir num marketing desse tipo. E o que aconteceu com ele? Prejuízo, porque ficava um dia inteiro imprimindo aquele produto, um produto só o dia inteiro. Então ele não é otimizado. Veja, você tem que conseguir conciliar o produto que você acha bonito e o consumidor, como eu falei lá no começo, o consumidor, o seu público-alvo. Você entende? Porque você precisa fazer produtos que sejam otimizados para impressão, que eles sejam viáveis, tá? Não somente aquele produto que você acha super bonito, é lógico que isso é importante, mas será que é viável? Será que dá? Tem alguns detalhes que a gente fala muito aqui, uma pergunta muito boa que a gente faz. Será que o cliente se importa? Então, assim, é realmente importante você pensar em produtos que sejam otimizados para impressão 3D. Tem que ser viável para conseguir vender. Lógico, não estou aqui dizendo para você não fazer um produto elaborado, super bonito, encantador. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quanto menos otimizado para impressão, quanto mais caro o custo desse produto, vai ser um produto que você vai ter uma menor escala. Você já não vai conseguir escalar esse produto, que alcançar grandes volumes de venda, pela primeira limitação, que é a produção. Então é muito importante você sempre pensar em otimização para impressão. E uma coisa, a gente quer dar uma boa experiência para o nosso cliente. Então, vamos tentar não imprimir em modo vaso. Aquilo é muito feio, aquilo, vamos dizer assim, queima os produtos que são feitos por impressão 3D. O consumidor, quando recebe aquele... Tem gente que vende trios, pares, eu vendo trios. Meus trios, eles não são modo vaso. Olha que legal, são minis, né? Mini trio. Olha só, ele não é modo vaso, ele é super firme. O cliente, ele tem uma boa experiência. Quando ele recebe aqueles mini trios, aqueles parzinhos minúsculos, modo vaso, que parece um papel, a experiência dele é horrível. E isso queima o método de produção. O consumidor, quando vê a impressão 3D, vai achar que é tudo igual. Então, gente, vamos parar de imprimir em modo vaso. Vamos pensar em produtos otimizados para impressão 3D, tá? Se você quer saber como que a gente pode fazer produtos otimizados para impressão 3D, você vai comentar. Mas mesmo assim, nesse caso, eu quero muito mais seguidores. Isso é um grande segredo muito bom que temos aqui na DaleArt para alcançar volumes muito bons com produtos otimizados, tá? Então comenta aí, compartilha para poder a gente alcançar muitos seguidores, e aí sim eu vou compartilhar com vocês essa dica que é absurdamente boa. Pra gente foi realmente uma virada de chave. Tudo bem, você já definiu. De novo, foram esses pontos que eu fui seguindo, foram os principais pontos para estudo de viabilidade, correto? Segue comigo aqui. Definiu se vai ser serviço ou produto. Definiu o produto. Definiu qual é o produto, definiu qual é o seu público-alvo. Você sabe agora que você não pode seguir hypes, você não pode seguir aquele furdúncio do começo do produto. Você definiu tudo isso. Beleza. E agora? Agora você precisa definir sua meta de vendas. Sua meta de vendas, eu estou levando em consideração que tem muita gente começando, que vai começar. Para quem já está no jogo, é mais fácil, tá? Para quem não está no jogo ainda, que é quem pretende começar agora, você vai ter que fazer tudo uma expectativa. O que pode mudar razoavelmente posterior. Para quem já está no jogo, a pessoa já tem esses números, pelo amor de Deus, você precisa ter esse número. Então, como é que você vai definir a sua meta de venda? Vamos lá. Primeiro, para quem tiver 100% no jogo, eu vou sair e vou enfiar as caras. Você vai pegar suas contas, o que você precisa de salário para sobreviver, para viver. Mas no início, para você sobreviver, eu vou falar, são números completamente aleatórios. Vou dizer que você precisa de R$5.000 para sustento, para o seu sustento. E que você precisa, de alguma forma, ter os custos que a empresa pode ter, não os custos variáveis, porque o variável ele vai vir conforme a venda. Tempo de impressão, fornecedores, filamentos, nota fiscal, impostos, embalagens, tudo isso é
um custo variável. Se você vender, paga. Se não vender, não paga. Faz parte do custo do produto que a gente já vai chegar lá. Mas pega os custos fixos, né? Que é internet, água, a luz é variável, mas sem as impressoras ligadas, qual é o custo fixo da empresa? Né? Porque você vai cobrar pela luz que se usa para fazer uma impressão, eu vou chegar lá. Então pega tudo aquilo que é fixo, que não vai variar. Tudo isso. E coloca no papel. Essa é a sua meta inicial de venda, certo? Então vamos dizer que você somando tudo isso, você chegou a um número de R$7.000. Esse é o teu custo fixo, tá? Agora, você vai pegar todo esse número que você vai anotar e reserva. Lembra que eu falei para você que todo esse conteúdo é intrincado? Pois é, pega esse número do seu custo fixo, anota e põe do lado. Deixa ali bonitinho que a gente já vai voltar nele. Guardou aquele número? Deixa fácil. Agora você precisa definir qual e quais impressoras você precisa. No meu caso, esse meu estudo me levou a montar os projetos das impressoras. Um dos primeiros vídeos que eu tenho aqui no canal, que inclusive eu vou refazer ele, eu falo por que a gente montou os projetos e eu não comprei impressoras. Porque você começa do seguinte, você não pode comprar aquilo que todo mundo compra. Você nunca pode comprar alguma coisa, algo que vai produzir para sua empresa por ego. Porque você quer alisar o seu ego em rede social. Ah, nossa, eu tô vendo uma fileira de bambus, eu tô vendo uma fileira de Flash Forge, uma fileira de Legu, nossa, impressora de 1 metro por 1 metro. Isso é ego, tá? É você querer biscoito, como diz em rede social. Só que na prática, isso não vai funcionar para você. Você precisa entender qual e quais impressoras você precisa e a quantidade delas. Isso é uma das coisas, na verdade, acho que é o coração, porque você imprimir, você entrega a venda que bombeia sangue para todo o corpo da empresa. Então você definir a impressora é a parte mais importante de tudo. E na boa, esquece ego. Aqui é produtividade. Não quero ninguém me alisando o ego em rede social. Eu quero que a minha empresa prospere. Pessoal, agora é o seguinte. Larga tudo que você está fazendo e presta atenção em mim. Larga tudo e presta atenção em mim. Se você não conseguir dar atenção total no que eu vou falar agora, é bom você pausar o vídeo e voltar depois. Voltar ao momento que você pode dar atenção 100% ao que eu vou dizer. Porque se você não acompanhar o raciocínio, tudo isso vai parecer extremamente confuso. E é a parte mais importante, que é quantas impressoras você precisa e quais na conta, fazendo isso, tirando da conta do que você escolheu para vender. Então, não olha para nenhum lugar, põe um fone de ouvido, se você está fazendo alguma coisa, escuta. Porque senão, depois você não vai entender e vai comentar aqui que ficou super confuso. Não, você precisa entender o que eu estou falando, então presta atenção. Lá no começo do vídeo, lembra que eu falei para você pegar 5 produtos? Dos produtos que você escolheu, você pega 5 produtos. Você que tem o seu negócio, você vai pegar os 5 principais produtos. Eu falei isso lá no começo. Você vai imprimir esse produto. Tá? Samuel, posso pegar esses dados do fatiador? Só se você ainda não tiver a impressora. Porque o fatiador não leva em consideração algumas configurações da impressora. Pressure Advanced, Input Shaper, não leva em consideração algumas configurações que estão no software. Ok? Então, esse tempo ele pode variar muito. Para você ter uma ideia, o que sai no meu fatiador é metade, é o dobro do tempo que leva para imprimir na real. Tá? Então você pode até levar, mas sabendo que você pode ter uma variação muito grande de tempo. Tá? Então, continuando. Você vai pegar esses 5 produtos, preferencialmente vai imprimir e vai anotar o tempo de impressão de cada produto, ou que você julga que serão os principais, ou que você sabe que são seus 5 principais produtos, correto? Agora você pega todos esses tempos anotados, soma todos eles e divide por eles, divide pelos 5. Você vai ter um tempo final. Esse tempo é a média de tempo de impressão que você leva para fazer esses produtos. Média. Qual é o cuidado que você precisa ter nisso? Às vezes você tem um dos produtos que é o mais demorado, que vai se tornar o voo de placa. E aí ele é o mais demorado. Quando você levar isso em consideração, coloca esse produto como referência. Você tem um negócio, você sabe que é um determinado produto e ele é mais demorado, leva ele como referência. Mas Samuel, meu Golden, ele é um produto mais lento. Então vai pela média, que é melhor. Não vai pelo produto mais lento, que vai dar trave. E você está criando essa expectativa de número, cuidado com isso, que tem um dos produtos que pode demorar demais e ele ser o seu produto principal. Mas, via de regra, usa essa média e anota essa média e deixa reservadinho. Lembra que eu falei da sua meta de vendas? Pega esse papel que você anotou, anota a média de tempo
no mesmo papel que você tem a sua meta de vendas e deixa tudo junto ali, fácil, tá? Vai anotando, eu falei, se não prestar atenção, é confuso. Agora é o seguinte, você vai precisar de mais 2 números. Primeiro, quanto você precisa vender por dia para bater a sua meta. Segundo, quanto você consegue imprimir por dia, entregar grana por dia com a impressora, isso por impressora. Com a impressora que você tem, com uma só. Inicialmente, faça essa conta com uma impressora só. Agora vem a conta. Você vai fazer o seguinte, pega aquela média de impressão que você fez com 5 produtos, 12 horas de trabalho, vai por mim, não faça uma conta com menos de 12 horas de trabalho, tá? Média de impressão, você vai dividir por 12 horas, correto? Que número você vai ter no final? Quantas impressões você consegue fazer por dia, tá? Vamos dizer aí que a sua média deu 4 horas de impressão, 3 horas de impressão, vou colocar 3 horas de impressão. Isso quer dizer que você consegue entregar com uma impressora 4 impressões por dia. Mas só que você precisa colocar pelo menos 1 hora de folga, porque você precisa tirar a impressão, você precisa voltar, ela tem a rotina de início de impressão. Então você tem que colocar pelo menos aí, somar ou subtrair disso 1 hora, 1h30. Então, o que eu faço? Eu acrescento no meu tempo de trabalho, porque aqui a gente trabalha por volta de 14 horas por dia. 14 mesmo, tá? Então, dessas 14 horas, aproximadamente 1h30 é substituindo produtos da mesa de impressão. Pessoal, comigo aqui, ó. A conta agora vai ficar muito interessante. Você tem quantas impressões você faz por dia, você tem o quanto você precisa vender por dia. O que você vai fazer agora é descobrir o seu ticket médio, vamos dizer assim, que é, pega esses 5 produtos, multiplica, soma todos os valores e divide pelo 5. Você vai ter um valor muito aproximado de um ticket médio, tá? Isso é, cada produto, cada compra vai ter aquele valor. Você que já está no business, você já tem esse número de ticket médio. É mais fácil. Pega esse número de ticket médio e reserva também. Vai pegar esse ticket médio e vai multiplicar pelas impressões que você faz no dia. Correto? Vai te dar um Y. Então vamos dizer que o seu ticket médio é R$30, correto? Então 30 vezes 4 impressões, 3 impressões por dia, você tem R$90 de faturamento diário, correto? E multiplica isso por 30 dias. Um total de R$2.700 de faturamento por mês com aquela impressora. E agora, que conta você faz? Qual é a sua meta de venda? Quanto você precisa vender por dia? Vê qual a forma que fica melhor para você. Eu prefiro fazer a meta mês, tá? Porque vamos dizer que a sua conta é R$7.000, você divide por 30 dias, ele vai te dar um valor. Ele vai te dar que você precisa vender por dia R$240. Mas calma que essa conta vai ficar muito interessante daqui a pouco. Segura. Que você precisa de R$240 por dia. Agora você tem R$90, multiplica isso para ver quantas impressoras você precisa para esse faturamento, só que não é muito por aí. Eu te ensinei essa conta para chegar na conta mais chata, na continha um pouco mais complexa. Então você aprendeu essa conta? Você viu? Se fosse no faturamento, quantas impressoras você precisaria para conseguir alcançar o faturamento diário, trabalhando 12 horas por dia? Agora, me acompanha que essa conta vai ficar mais legal ainda. Bom, pessoal, só que tem uma questão importante. Eu falei que eu ia deixar essa conta um pouco mais interessante, lembra? Pois é, eu fiz toda essa conta com vocês aqui para facilitar, para vocês compreenderem como faz essa conta, porque a gente não faz essa conta a partir do faturamento. A gente faz essa conta a partir do lucro do produto. É por isso que esse lucro do produto chama a margem de contribuição. Quanto que esse produto contribui para o pagamento das contas, tá certo? Então, você lembra que eu fiz toda aquela conta de média que você precisa vender por dia, por mês, correto? A gente pegou o valor do faturamento para conseguir descobrir quanto precisava faturar por dia para conseguir empatar as contas. A questão é que você vai fazer diferente agora. Você aprendeu aquela conta? Eu não quis dificultar porque eu falei, é complexo
Se você não prestasse atenção em tudo que eu estou falando, você não compreenderia, você não entenderia. Agora é o seguinte, você vai fazer a mesma conta, só que com a margem de lucro do produto, tá certo? Então, acompanha comigo aqui o raciocínio para você poder compreender. Então, a gente definiu que o seu custo fixo da empresa, ele é de R$7.000, correto? Então vamos falar um número aleatório, vamos falar um número qualquer, de que o seu produto ele tem uma margem de contribuição na média, que a gente fez tudo a conta pela média, tá certo? Que é só para te dar um número, para você se embasar e conseguir modelar isso para você. Então vamos dizer que o seu produto você vende e ele deixa para sua empresa R$20. No custo do seu filamento, só não esquece, é muito importante. Você, depois de imprimir o produto, vai ver o peso real, você vai ver o tempo de impressão, tá? Você precisa considerar watt-hora. Você consegue essa informação muito fácil pela distribuidora de energia da tua cidade, onde você estiver. Aqui em São Paulo é a Enel. Então, watt-hora, custo de embalagem, o custo do marketplace, ok? Tem várias formas de você considerar custo de marketplace. Eu tenho uma bem específica que a conta bate perfeitamente. Se você quiser, comenta aí que eu abordo mais profundo como criar um custo de marketplace correto, porque sinceramente todos, aí sem exceção, todos que eu vi até hoje, eles calculam o preço de marketplace de forma errada, tá? Custo de marketplace. E você vem de via marketplace tem diversas variáveis, mas custo marketplace, todos os custos que envolvem produzir aquele produto e enviá-lo, frete, embalagem, então você soma todos esses custos. Daí eu não tenho como te falar porque depende do seu produto. Aí é uma coisa que depende totalmente do que você vai fazer, mas o custo do produto é muito fácil, ok? Impostos, é importante você emitir a nota fiscal. Tem marketplace que você nem vende sem emitir nota fiscal, mas você ter o seu faturamento fiscal é muito importante conforme os anos do seu negócio. Então vamos dizer que o seu produto, depois de vender e tirar todos os custos, ele sobrou R$20, correto? Então você vai fazer aquela conta por impressora, que é mais fácil depois para você multiplicar. Então, se cada impressão te deixa em média R$20 e você faz 3 impressões por dia, você vai ter R$60 por dia, multiplica isso por 30, que vai dar um total de R$1.800, correto? Se você tem um custo fixo de R$7.000, isso quer dizer que R$1.800, 7.000 você divide por 1.800, você vai saber quantas impressoras você precisa por mês para conseguir pagar o teu custo fixo e você entrar no break-even, tá? No empatar, no 0 a 0. De novo, sem contar que você pode perder alguma impressão, você pode perder alguma hora, alguma coisa com alguma impressora, você está ali no limite, trabalhando, nada dá errado, todas as impressoras totalmente funcionando ali, belezinha, não para nada, só aquela 1h30 que eu falei, para você trocar bico, ou trocar impressão, trocar o filamento, esse tipo de coisa. Você entendeu? Então, essa conta de quantas impressoras você precisa, você faz a partir do lucro do produto, essa margem de contribuição do produto, porque você lembra, o restante que sobra, aquilo foi o custo do produto, aquilo você vai usar para pagar os insumos, os impostos, a taxa de marketplace, ele é descontado lá na fonte, tá? Então você não recebe um boleto para pagar, ele desconta lá na fonte. Então, essa é a conta correta que você tem que fazer para o seu negócio. Agora, aonde você pode errar feio logo de início? Calcular que o faturamento é quem vai pagar as contas da empresa. Você vai estar sempre no vermelho, porque você nunca considera os custos do produto. Então, nunca se esqueça, os custos da empresa você paga com o lucro do produto, correto? Cuidado com essa conta. Quando eu cheguei nessa parte do estudo, eu quase parei, eu quase desisti, tá? Porque eu ia precisar de 20 impressoras, 15 impressoras, para bater a minha meta. E as impressoras que eu teria que comprar para o meu objetivo, cada impressora custava em torno de 15 mil, 12 mil reais. Então, você coloca aí 15 impressoras vezes 12 mil reais, você faz essa conta, me dá um investimento inicial de 180 mil reais. O que já se torna, para um capital inicial que vai me dar um retorno a longo prazo, é complicado. Então, aí eu quase parei. Nesse momento eu quase parei e falei,
Será que isso realmente é viável? Porque se eu fosse usar outras impressoras mais baratas, as impressoras de mesa comum, eu teria que ter 30 impressoras. Porque cada impressora daquela, o que eu ia imprimir ia levar 4, 5 horas para imprimir. Eu falei, meu Deus, aí se torna um espaço muito grande, né? Isso eu estou dizendo há 3 anos atrás do meu estudo, tá? Hoje mudou um pouco, mas não muito. Essas impressoras hoje estão em torno de R$8.000. Mesmo assim, para muita gente complica um pouco. Mas vamos lá. Aí foi que eu comecei a pesquisar sobre projetos e encontrei o projeto da VisiBot. Eu vou resumir em segundos o porquê eu escolhi essa. Cada impressora dessa vale por 3 a 5 impressoras das convencionais. Então, um vaso que eu levaria 4, 5 horas para imprimir, hoje eu levo 1h30. Então, eu pensei, ok, se tudo isso der certo, eu monto 5 impressoras, eu invisto um valor absurdamente menor, uma fração desse valor, porque montar um projeto sempre é melhor, sempre é mais barato, com componentes melhores. Falo muito disso aqui no canal, tem muito vídeo falando da eletrônica, da própria impressora e tal. E eu vou ganhar muito tempo. Ok, agora, feito tudo isso, eu vou prototipar o modelo de negócio. Comprei todas as peças, montei a impressora, prototipei. Bingo, bateu. Foi na época 2 horas para sair, 2 horas e meia para sair um vaso, calibra, 2 horas. Comecei a modelar meus produtos e consegui otimizar eles para que durassem 1h30, sem imprimir modo vaso, sem perder qualidade, sem ter que imprimir em camada 3, sem usar bico 6, eu uso bico 4, uso bico 6 só para material mais abrasivo, ou para wood, stone, esse tipo de filamento que tem mais pozinho, tipo o bico 4 em top. Falei, bingo! Então hoje eu tenho 5 impressoras, das quais os meus principais produtos, eles levam 1h30, 1h45 para imprimir, trabalho por 14 horas por dia, você multiplica isso por 5, você vai ver qual que é a minha produção diária. Então, quando eu faço essa conta, eu consigo soltar em média, 35 a 40 produtos por dia, tá? Uma das impressoras, ela fica o dia inteiro fazendo acessórios menores, né? Então, são suportes, tampinhas, esse tipo de coisa, é o dia inteiro fazendo acessório. As outras 4, sim, fazendo vasos o dia todo. Então eu consigo soltar em torno de 35 a 40 produtos por dia. Quando você multiplica isso por 30, você vê, dá 1.200 peças por mês. Aproximadamente isso, né? De 1.000 a 1.200 peças por mês. Então, se você dá mais 30 dias, 30 dias, tá? 30 dias. Não faço uma conta muito menor que essa. Não é todo dia, óbvio que eu trabalho 14 horas. Sábado e domingo é bem menos. Mas ainda assim eu trabalho bastante. Esse final de semana, feriado, esquece. Porque feriado é muito bom em marketplace, então esquece. Então você vê a conta, o estudo que eu fiz para chegar na quantidade de produtos que eu consigo imprimir todo dia, para saber se eu ia conseguir bater minha meta. Porque é o seguinte, não adianta nada você fazer tudo isso e não consegue bater meta. Então tem gente que, eu quero começar um negócio, 3 impressoras, dá? Pronto, você já tem a conta. Como eu falei, volta essa parte, escuta tudo de novo, escuta tudo de novo, para você fazer a conta. Você vai ver que 3 impressoras convencionais, comuns, não vai dar. Não dá. Simplesmente não dá. Você não vai conseguir. Só se você vender algo high ticket, caro, uma baita margem. Aí ok, mas tudo bem. Um produto super caro, você vai levar 12, 18, 20 horas para imprimir. Mesmo assim complica um pouco. Então tem que ser muito caro. Tá? Aí ok, mas o produto convencional do dia a dia, aquele que a dona de casa compra, aquela pessoa que quer comprar, aquilo que vende todo dia, isso daí não adianta você ter 3 impressoras, porque de novo é uma commodity, tá? Uma commodity é o mercado que define o preço, entendeu? Agora, eu quero deixar uma observação aqui muito importante. Tem muita gente, mas olha, eu vejo 90% das pessoas calculando a margem de contribuição do produto de forma errada, tá? Tem várias formas, eu sempre falo isso, quiser que aborda isso com profundidade, comenta que eu abordo, correto? Mas eu vou só passar uma conta bem mais simples, que no final ela vai te dar um resultado que pelo menos a sua margem de lucro do produto vai estar correta, tá? Porque tem a margem de contribuição, markup, então não vou entrar muito a fundo nisso, porque senão eu vou ficar meia hora falando somente disso. Isso teria que ter um vídeo falando somente de margem de lucro, ok? Mas uma conta simples que você pode usar é o seguinte: pega todo o custo do produto, todo o custo, tá? Fora marketplace, porque o percentual do marketplace
ele tem algumas variáveis. Então, nesse caso, tira o percentual do marketplace, correto? E também imposto, porque o imposto incide sobre o preço de venda. Então, o preço que você vai vender lá no final, seja no teu site, no teu marketplace, o imposto vai vir dali, mas eu já vou te explicar. Então, pega todo o custo para produzir aquele produto, tá certo? Todo o custo, tudo que envolver produzir. Luz, filamento, né? Você pesar a peça com todos os acessórios, de plástico bolha, mede quanto plástico bolha vai, faz o preço por centímetro, multiplica por quantos centímetros você vai usar. Tudo é custo. Tá certo. Agora, o que você vai fazer? Vamos dizer, de novo, um número aleatório que te custou R$10, certo? Agora, acompanha aqui comigo para você poder entender como que é essa conta. Vamos dizer que 100% é 1. Agora, 10% é 0,1. Estou te dando algumas referências, só para você poder compreender. Tá certo. Agora é o seguinte, você quer na margem do seu produto, na margem de contribuição do seu produto, no markup do seu produto, você quer uma margem, eu vou falar assim que é mais fácil, que é como todo mundo entende melhor, tá? Você quer uma margem de 40% naquele produto. Como que você faz a conta para ter real essa margem de 40%? Imagina, 100 menos 40, 60, correto? Vamos voltar. 100 é 1. 10 é 0,1, correto? Então você vai dividir 10 por 0,6. E se você tem uma margem de 40%, você subtrai esses 40%. Vamos fazer assim que é mais fácil. Você subtrai esses 40% vai dar 0,6. Então você pega a calculadora e divide 10 por 0,6. Você vai ter exatamente 40% de margem de lucro naquele produto. Samuel, eu quero 60% de lucro naquele produto. 10 divide por 0,4. Não esquece, você vai pegar a margem que você pretende, vai subtrair de 100, tá? E vai dividir pelo número. Então, de novo, eu quero a margem de 70% naquele produto. 10 divide por 0,3. Você vai ter 70% de margem naquele produto. Agora, a hora que você fez essa conta, você vai se assustar, porque você vê que vai dar um número muito maior do que você está acostumado. Porque 90% das pessoas ensinam você a fazer a seguinte conta: 10 mais 60%. 10 mais 50%. Só que aí você faz uma conta. Faça a conta que eu falei e subtrai esse percentual que você quer. Por exemplo, eu quero 60% de margem. 10 dividido por 0,4. Agora, pega esse resultado final, menos 60%. Você vai ver que vai dar exatamente o valor de R$10. Agora, pega esses R$10, soma 60% e tira 60%. Você vê que vai dar um número completamente errado. Vai dar um valor menor. Então, se você pega o seu produto e coloca 50% e tira 50%, você vê que a tua margem de lucro é muito menor. Você vai ver que quando você pega esses R$10, coloca 50% e subtrai 50%, ele vai te dar um resultado de R$7,50. Talvez a tua margem, para quem já está no jogo, a sua margem hoje é muito menor do que você imagina, porque você está fazendo a conta da forma errada. E eu vejo muita gente ensinando da forma errada. Então, assim, pelo menos para você acertar no seu custo, o custo é esse. Ah, Samuel, como é que eu calculo o imposto a partir daí do meu preço de venda? Tá certo. Agora você tem que colocar qual é o preço de venda que você quer no marketplace, você definiu qual é o seu lucro. Agora você coloca o percentual do marketplace em cima desse valor e em cima disso você calcula o seu imposto. De novo, você quer esse assunto mais detalhado? Comenta aqui que eu faço esse assunto bem detalhadinho, porque você consegue ter perfeitamente os números na sua mão. Eu estou falando, 90% das pessoas ensinam a você calcular sua margem de lucro e seu preço em marketplace da forma errada. Pessoal, agora indo para as considerações finais, senão esse vídeo vai levar 3 horas. Quem assistiu até aqui, comenta aqui embaixo. Samuel, eu queria um pouco mais aprofundado em determinado assunto que você falou dentro desse vídeo. Que você vê, eu tenho que dar uma resumida muito grande, porque são assuntos profundos. Então, se você quer um aprofundamento maior dentro de algum tema dentro do vídeo, escreve aí embaixo, eu quero saber, tá? Agora, considerações finais. Gente, empreender com a sua impressora 3D te abre um mundo de possibilidade tão grande, tão grande, tão grande, que você precisa tomar cuidado
com o que você vai fazer. Porque às vezes você quer fazer tudo. E quando você comenta com amigos, acredite, é assim. Quando você comenta com amigos, com família, do que você está fazendo, todo mundo vai vir com um produto diferente para você. Todo mundo quer que você faça alguma coisa. Volta lá no começo. Conselho construtivo de quem não construiu nada. Mas também você não pode excluir, de repente, uma pessoa que te dá uma boa ideia. Entendeu? Então é aquilo. Você tem que escutar, mas filtrar. E saber o que é uma boa ideia. E saber mais ainda, nem tudo é uma boa ideia. Tá? Então te abre um mundo de possibilidade enorme. E pessoal, uma coisa. Eu sempre digo que eu sou de vendas. E não importa o que eu seja, posso ser dono de uma multinacional. Eu sempre serei um vendedor. E se tem uma coisa que todo mundo me elogia muito, é por causa do meu atendimento. Sempre foi assim minha vida inteira. Sabe por quê? Eu sei que o meu cliente é o meu maior patrimônio. O meu cliente, ele é o meu chefe e sempre foi. Eu nunca tive, antes de ser gerente, aí nunca mais eu fui vendedor. Eu sempre fui gerente, supervisor, na história que eu contei. Eu sempre soube que o meu chefe... Assim, eu tinha meu chefe que era o gerente geral da importadora, os donos e tal, mas fora isso, porque a tratativa é outra, fora isso, o meu chefe é o meu cliente. Eu trato todos os clientes com uma educação enorme, porque eu sei que a partir desse cliente é onde tudo começa. O sangue, ele vem a partir desse cliente. O sangue vai irrigar todas as partes da empresa, porque a venda é o coração que bombeia o sangue para irriga todas as partes da empresa. Você entende isso? Então trate o seu cliente bem. O que é óbvio para você não é óbvio para aquela pessoa. Você entende isso? Pode ser muito óbvio. Teve uma pessoa que perguntou se a impressão 3D eu mandava uma foto do vaso para a pessoa. Eu parei, eu fiz um videozinho, mostrei para a pessoa, expliquei como é que é. A pessoa agradeceu demais e fez o pedido, porque o cliente é o seu principal patrimônio. Você entende isso? Então, muita atenção. Tem uma coisa, gente, não existe pergunta burra. Existe burro que não pergunta. Tá? Então, nunca se esqueça disso, que você vai ver cliente fazendo cada pergunta, que não existe pergunta burra, tá bom? Então, mesmo assim, aqui comigo, não existe pergunta burra, existe burro que não pergunta, tá? Se você não perguntar, você vai sempre não saber. Então pergunta aqui embaixo alguma coisa, não tem problema. Eu não sou desses que eu fico guardando um segredinho do negócio, porque eu tenho medo, né? Eu trabalhava numa rua, tinha uma Teodoro Sampaio, que eu tinha mais de 100 lojas, uma do lado da outra, com concorrentes. E quanto mais concorrente a gente tiver no nosso segmento, mais um consumidor pode procurar por produtos feitos em impressão 3D. Imagina um dia tiver um marketplace de impressão 3D, como é o Etsy, tudo bem, tá caindo lá, um mó chabu esses dias, mas imagina o cliente vai lá procurar os nossos produtos. Cara, não tem, não vai ter preço uma coisa dessa, entende? Então, quanto mais gente fazendo bem, fazendo melhor, quanto mais eu puder cooperar com isso, melhor vai ficar. Então, por favor, contem comigo para qualquer coisa. Só chamar aqui, segue nas redes sociais, coloca o sininho, dá um joinha. Tem a minha rede social que está aqui na descrição, tem a rede social da minha empresa, da Dalearte, tem todos os canais. Então, conta comigo para o que precisar. Tá bom? Então não esquece, o teu cliente é o seu maior patrimônio, tá? Então com isso, vou ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu até agora, que o vídeo foi longo. Valeu, até o próximo.